Se sua pele arde, queima ou esquenta sem ferida, e ninguém consegue explicar direito, fique comigo porque isso acontece com mais gente do que você imagina. Antes de qualquer explicação, eu preciso te pedir algo simples e importante. Inscreva-se agora no canal. O tema de hoje exige atenção, calma e consciência. Não é um vídeo para gerar medo, nem para criar pânico. É um vídeo para quem quer aprender a escutar o corpo antes que ele precise gritar. O título é direto, mas o conteúdo será cuidadoso. 7 sinais iniciais de câncer que o corpo avisa. Se você já sentiu que algo no seu corpo não estava normal, mas exames não mostraram nada claro, se já percebeu mudanças sutis que persistem, este vídeo é para você. Você já teve a sensação de que o corpo estava tentando dizer algo, mas ninguém conseguiu explicar direito? Existe uma ideia muito difundida de que o câncer aparece de forma súbita, como um evento inesperado. Mas o corpo raramente funciona assim. Na maioria dos casos, ele avisa antes. Não com uma placa escrita, não com dor intensa logo no início, mas com sinais pequenos, repetitivos, muitas vezes ignorados ou normalizados. O problema não é sentir esses sinais. O problema é não reconhecê-los como comunicação. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não sentiu nada até descobrir algo mais sério? Aqui no canal, a gente fala muito sobre isso. O corpo fala baixo no começo. Ele usa sensações sutis, mudanças de padrão, desconfortos que vão e voltam. Quando não é escutado, ele insiste. E quando a insistência não funciona, ele aumenta o volume. Esse vídeo não é sobre diagnóstico. É sobre percepção. Sobre aprender a observar sinais iniciais que muitas pessoas ignoram por anos. Você costuma observar seu corpo ou só presta atenção quando a dor aparece? Quando falamos em sinais iniciais, estamos falando de coisas que parecem comuns demais para gerar preocupação. Um cansaço que não passa. Uma alteração no apetite. Uma mudança na pele. Uma inflamação que insiste. Um desconforto que se repete sempre no mesmo lugar. Nada disso, isoladamente, significa algo definitivo. Mas quando se repete, quando persiste, quando não faz sentido dentro da sua rotina, o corpo está pedindo atenção. Quantos sinais persistentes você já normalizou? O primeiro grande erro é esperar dor intensa. Dor costuma ser um sinal tardio em muitos processos. O corpo tenta se adaptar antes. Ele tenta compensar. Ele tenta reorganizar. E durante esse período, os sinais são mais discretos. A pessoa segue a vida normalmente, achando que é estresse, idade, cansaço, fase ruim. Mas o corpo não cria sinais repetidos por acaso. Você já percebeu algo que sempre volta no seu corpo? Outro erro comum é tratar cada sinal de forma isolada. Um dia é o cansaço. Outro dia é a pele. Outro dia é o sono. Outro dia é o apetite. Mas o corpo não separa sistemas. Ele vê o conjunto. E quando o conjunto começa a mudar, ele avisa de várias formas ao mesmo tempo. A pessoa sente que algo está diferente, mas não consegue apontar exatamente o que. Você já teve essa sensação difusa? Quando falamos em sinais iniciais de câncer, é fundamental entender que eles não são exclusivos. Eles não pertencem apenas a uma condição. Eles pertencem ao corpo em desequilíbrio. E é justamente por isso que são ignorados. Porque parecem comuns. Porque muita gente sente. Porque não assustam no início. Mas o corpo insiste. E a insistência é sempre um pedido de atenção. Você costuma respeitar quando algo insiste? Um dos sinais mais frequentemente ignorados é o cansaço persistente. Não é o cansaço normal de um dia cheio. É um cansaço que não melhora com descanso, que aparece logo ao acordar, que parece drenar a energia sem motivo claro. Muitas pessoas convivem com isso por anos, atribuindo ao estresse ou à idade. Mas quando o cansaço se torna padrão, o corpo está sinalizando que algo interno exige mais energia do que deveria. Você sente que seu corpo anda cansado demais para a vida que leva? Outro sinal inicial comum é a perda ou alteração de apetite sem explicação clara. Não é uma fase pontual. É uma mudança que se mantém. A pessoa come menos sem querer. Ou passa a sentir desconforto ao comer. Ou perde o interesse por alimentos que antes gostava. O corpo regula o apetite com muita precisão. Quando isso muda de forma persistente, algo merece atenção. Você já percebeu mudanças no seu apetite que não combinam com sua rotina? Alterações na pele também costumam aparecer cedo. Manchas novas, mudanças de cor, feridas que demoram a cicatrizar, áreas que inflamam sem motivo claro. A pele é um dos principais órgãos de comunicação do corpo.
Ela reage ao que está acontecendo por dentro. Muitas vezes, esses sinais são tratados apenas como questões estéticas. Mas a pele raramente muda sem razão. Você costuma observar sua pele ou apenas tenta corrigir o que incomoda? Outro sinal inicial importante é a mudança no funcionamento do intestino ou da urina. Não estamos falando de um episódio isolado, mas de alterações persistentes. Ritmo diferente, desconforto frequente, sensação de esvaziamento incompleto. O corpo é muito regular quando está em equilíbrio. Quando esse ritmo muda e não volta ao normal, ele está avisando. Você já percebeu mudanças persistentes nesses hábitos? Também existem sinais mais gerais, como inflamações que não cedem, dores vagas que vão e voltam, sensação de peso em determinadas regiões. Nada disso é específico. E justamente por não ser específico, é ignorado. Mas o corpo usa o que tem disponível para se comunicar. Ele não espera que você entenda tudo. Ele espera que você observe. Você observa ou apenas segue em frente? Se até aqui este vídeo já te fez refletir, aproveite e se inscreva no canal agora. Aqui, o objetivo é ensinar você a escutar antes que o corpo precise gritar. Informação não substitui médico, mas falta de informação atrasa a percepção. Ao longo deste vídeo, vamos aprofundar por que esses sinais aparecem, porque exames muitas vezes não explicam tudo no início e porque ignorar a repetição é um dos maiores erros. Não para gerar medo, mas para gerar consciência. Porque quem escuta cedo, geralmente sofre menos depois. E antes de continuar, eu te faço uma pergunta honesta. Existe algum sinal no seu corpo que você sente há meses ou anos e nunca conseguiu explicar direito? Quando o corpo começa a emitir sinais iniciais, ele não está anunciando um diagnóstico. Ele está demonstrando que algo no equilíbrio interno mudou. Essa distinção é fundamental. O corpo não trabalha com rótulos, ele trabalha com adaptação. Enquanto consegue se adaptar, os sinais são leves, difusos e muitas vezes difíceis de definir. É por isso que tantas pessoas convivem com esses avisos por tanto tempo sem buscar atenção adequada. O corpo está tentando manter o funcionamento apesar de algo que exige mais energia do que deveria. Você já sentiu que seu corpo parece estar sempre corrigindo algo por dentro? Esses sinais iniciais costumam ser confundidos com estresse porque o estresse também altera energia, sono, apetite e imunidade. A diferença é a persistência. O estresse tende a variar conforme a fase. Os sinais corporais persistentes não acompanham exatamente os altos e baixos da rotina. Eles permanecem mesmo quando você descansa, mesmo quando a fase melhora, mesmo quando a carga diminui. Esse é um detalhe que muita gente ignora. Você já percebeu sinais que continuam mesmo quando tudo aparentemente está bem? Outro fator que confunde é a normalização. Vivemos cercados de pessoas cansadas, inflamadas, com dores frequentes, com desconfortos digestivos e alterações na pele. Isso cria uma sensação coletiva de que todo mundo é assim. Mas o fato de ser comum não significa que seja normal. O corpo humano foi projetado para funcionar com relativa estabilidade. Quando algo foge desse padrão por muito tempo, é um aviso. Você costuma comparar seus sinais com os dos outros para se tranquilizar? O corpo também tende a distribuir os sinais. Ele não coloca toda a carga em um único sistema logo no início. Ele tenta compensar. Um pouco mais de esforço aqui, um ajuste ali, uma inflamação leve acolá. Isso faz com que os sinais pareçam desconectados. A pessoa sente que cada coisa é independente, quando na verdade fazem parte do mesmo processo. O corpo trabalha em rede. Ele não separa órgãos como fazemos nos exames. Você já sentiu sinais diferentes surgindo em períodos próximos? Um ponto muito importante é que, nos estágios iniciais, muitos exames realmente não mostram alterações claras. Isso gera frustração e, muitas vezes, reforça a ideia de que não é nada. Mas exames são fotografias de um momento específico. O corpo é um filme em movimento. Alterações funcionais podem existir antes de alterações estruturais. E o corpo sente isso antes de qualquer imagem mostrar. Você já ouviu alguém dizer que os exames estavam normais mesmo com sintomas? Quando o corpo percebe que os sinais sutis não estão sendo considerados, ele começa a insistir. A insistência não significa gravidade imediata. Significa urgência de atenção. O cansaço deixa de ser ocasional. O desconforto deixa de ser raro. A alteração de apetite deixa de ser fase. A pele deixa de se recuperar rápido. O corpo está dizendo que precisa ser observado com mais cuidado. Você já percebeu sinais que deixaram de ir e vir e passaram a ficar?
Essa transição do aviso para a insistência costuma acontecer de forma lenta. É por isso que muitas pessoas só percebem olhando para trás. Começou assim, depois piorou, eu achava que era normal. O corpo raramente muda de um dia para o outro. Ele constrói o sinal. E cada etapa oferece uma chance de escuta. Quanto mais cedo, mais simples. Quanto mais tarde, mais complexo. Você consegue lembrar quando algo começou pequeno? Outro sinal inicial muito ignorado é a perda de peso inexplicada ou, em alguns casos, dificuldade de manter peso mesmo sem grandes mudanças na rotina. O corpo regula o peso de forma bastante precisa quando está em equilíbrio. Mudanças persistentes sem explicação clara merecem atenção. Não como motivo de pânico, mas como sinal de observação. Você já percebeu mudanças no seu peso que não combinam com seus hábitos? Alterações no sono também entram nesse conjunto. Não é apenas dormir mal uma noite ou outra. É um padrão que muda. Acordar cansado. Dormir e não se sentir recuperado. Ter sono fragmentado sem motivo claro. O corpo usa o sono para reparo. Quando algo interfere nesse processo, ele sinaliza. Muitas pessoas ignoram isso por anos. Você sente que seu sono realmente restaura? Outro ponto importante é a imunidade. Infecções frequentes, inflamações que demoram a ceder, sensação de estar sempre se recuperando de algo. O sistema imunológico é extremamente sensível ao equilíbrio interno. Quando ele começa a oscilar de forma persistente, o corpo está avisando que algo consome recursos de forma constante. Você sente que seu corpo demora mais para se recuperar hoje do que antes? Aqui no canal, reforçamos sempre que nenhum sinal isolado define algo. O perigo está na soma. Na repetição. Na persistência. No padrão que se forma ao longo do tempo. O corpo não quer assustar. Ele quer ser ouvido. E ouvir não significa tirar conclusões precipitadas. Significa observar com seriedade. Se você sente que esse conteúdo está te ajudando a olhar para o próprio corpo de forma mais atenta, aproveite e se inscreva no canal agora. Informação consciente salva tempo, energia e sofrimento. E antes de seguir, eu te faço mais uma pergunta importante. Quantos sinais persistentes você já aprendeu a conviver sem nunca ter parado para realmente observá-los? Quando os sinais iniciais continuam sendo ignorados, o corpo precisa fazer escolhas. Ele não pode simplesmente parar de funcionar. Então ele redistribui energia, prioriza sistemas essenciais e deixa outros em segundo plano. Esse processo acontece de forma silenciosa e progressiva. A pessoa segue vivendo, trabalhando, cuidando da rotina, mas algo começa a ficar para trás. A vitalidade diminui. A recuperação fica mais lenta. O corpo passa a operar no limite da adaptação. Você já sentiu que está sempre dando um jeito, mas nunca realmente bem? Nessa fase, os sinais deixam de ser apenas sutis e passam a se tornar mais frequentes. Não necessariamente mais intensos, mas mais constantes. Aquilo que aparecia de vez em quando começa a marcar presença quase diária. O cansaço vira companhia. O desconforto vira hábito. A alteração sono vira regra. E, por serem constantes, acabam sendo normalizados. A pessoa se adapta ao sintoma, quando na verdade deveria observar a causa. Você já percebeu que se acostumou com algo que antes te incomodava? O corpo também começa a reduzir sua margem de tolerância. Pequenos estímulos passam a gerar respostas maiores. Um esforço que antes era simples agora cansa mais. Um estresse leve agora pesa mais. Uma noite mal dormida agora cobra um preço maior. Isso acontece porque o corpo já está lidando com uma sobrecarga interna constante. Ele não tem mais reserva. Você já sentiu que qualquer coisa te desgasta mais do que antes? Outro ponto importante é que o corpo começa a escolher sinais mais claros porque percebe que os anteriores não foram suficientes. Não é punição. É comunicação. Ele precisa ser ouvido. Então ele aumenta a frequência dos avisos, muda o local, altera o padrão. Um desconforto que era difuso passa a se localizar mais. Uma sensação vaga passa a ganhar forma. A pessoa começa a dizer algo não está certo, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Você já teve essa intuição corporal? Muitas pessoas chegam a esse ponto depois de anos convivendo com sinais iniciais. Olhando para trás, conseguem identificar quando tudo começou. Mas, no momento, parecia pequeno demais para dar atenção. Esse é um padrão muito comum. O corpo não costuma falhar de repente. Ele vai avisando, ajustando, insistindo.
Cada etapa oferece uma oportunidade de escuta. Quanto mais cedo, mais simples é a correção. Quanto mais tarde, mais complexo o processo. Você costuma perceber sinais só quando eles atrapalham sua vida? Outro erro frequente é acreditar que, se algo fosse realmente sério, o corpo daria um sinal muito claro logo no início. Mas isso não corresponde à forma como o corpo funciona. Ele busca preservar o funcionamento. Ele evita dor intensa enquanto consegue. Por isso, os sinais iniciais são discretos. Eles pedem observação, não pânico. O problema é que, quando não são observados, o corpo precisa ser mais incisivo. Você já percebeu sinais ficando mais difíceis de ignorar? Nessa fase, a pessoa costuma procurar respostas rápidas. Um exame, uma explicação simples, uma solução imediata. Mas muitas vezes o que está acontecendo é um processo que se construiu ao longo do tempo. O corpo não muda sua estratégia de um dia para o outro. Ele responde ao histórico. E o histórico é feito de pequenas decisões, pequenos ignorar, pequenas normalizações. Você já sentiu frustração por não encontrar uma resposta simples para algo que sente? Aqui no canal, a gente reforça sempre: escutar o corpo cedo não é exagero, é prevenção. Não significa concluir nada, mas significa observar com atenção. O maior risco não está em sentir sinais. Está em ignorar padrões. O corpo trabalha com padrões. Quando algo se repete, quando algo persiste, quando algo não combina com sua rotina, ele está pedindo escuta. Quando a escuta acontece cedo, o corpo tende a reduzir o volume do aviso. A repetição diminui. A energia melhora. O funcionamento se ajusta. Isso acontece porque o corpo percebe que foi considerado. Ele não precisa insistir. Ele não precisa economizar energia de forma extrema. Ele não precisa criar limitações. Você já percebeu sinais diminuindo quando você mudou algo importante na sua vida? Por outro lado, quando a escuta não acontece, o corpo segue o único caminho que tem: intensificar. E intensificar não significa necessariamente dor imediata, mas significa maior impacto na qualidade de vida. Menos energia, menos recuperação, menos flexibilidade. O corpo passa a exigir atenção de qualquer forma. E isso é muito mais desgastante do que escutar no início. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. A informação aqui não serve para gerar medo ou diagnósticos precipitados. Serve para lembrar que o corpo avisa antes de processos mais graves se instalarem. Reconhecer sinais iniciais é um ato de cuidado, não de pânico. Se este vídeo está te ajudando a olhar para o próprio corpo com mais seriedade e menos pressa, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada conteúdo existe para fortalecer a percepção e a prevenção. E antes de seguir, eu te deixo mais uma pergunta para reflexão. Se o seu corpo vem avisando há tanto tempo, o que te impede de escutar com mais atenção agora? Quando a escuta finalmente acontece, algo muda de forma quase imediata, ainda que sutil. Não porque o corpo se cura, mas porque ele deixa de lutar sozinho. O corpo funciona melhor quando não precisa gastar energia insistindo. Quando a pessoa começa a observar padrões com atenção real, o organismo percebe que não precisa mais repetir com tanta força. A repetição diminui, o ritmo começa a se reorganizar, a sensação constante de alerta interno perde intensidade. Você já sentiu que, ao prestar atenção de verdade em algo, o corpo respondeu com alívio? Escutar o corpo não significa concluir nada sozinho. Significa reconhecer que sinais persistentes merecem ser respeitados. Quando a pessoa passa a observar o conjunto: energia, sono, apetite, pele, digestão, disposição, ela começa a perceber relações que antes passavam despercebidas. O corpo nunca fala uma única língua. Ele fala em conjunto. E quando esse conjunto é considerado, a leitura fica mais clara. Você já percebeu como tudo parece se conectar quando você olha com calma? Um dos maiores benefícios da escuta precoce é evitar que o corpo precise recorrer a sinais mais limitantes. Quando a pessoa percebe cedo que algo não está equilibrado, ajustes acontecem antes que o organismo precise entrar em modo de contenção. O corpo prefere ajustes finos a correções bruscas. Mas, para isso, precisa ser ouvido. Quando não é, ele não tem escolha a não ser restringir energia, gerar inflamação e limitar funções. Você já percebeu que seu corpo parece segurar quando está sobrecarregado? Observar padrões também ajuda a diferenciar aviso de emergência. Avisos são repetitivos, sutis, persistentes. Emergências costumam ser abruptas, intensas, difíceis de ignorar.
Quando você aprende a reconhecer avisos, diminui drasticamente a chance de ser surpreendido por algo mais grave. Não porque você controla tudo, mas porque você respeita o processo. O corpo prefere avisar do que interromper. Você costuma esperar a interrupção para agir? Outro ponto fundamental é que a escuta muda a relação emocional com o corpo. Em vez de medo, surge curiosidade. Em vez de culpa, surge responsabilidade. A pessoa deixa de se perguntar o que eu tenho e passa a se perguntar o que meu corpo está tentando mostrar. Essa mudança de postura é poderosa. Ela reduz a ansiedade, melhora a percepção e cria espaço para decisões mais conscientes. Você já tentou observar seus sinais sem julgamento? Quando falamos de sinais iniciais de câncer, essa postura é ainda mais importante. Porque o maior inimigo da prevenção não é o medo, é a negação silenciosa. Não é sentir algo, é fingir que não sente. Não é observar, é normalizar o que não é normal para o seu corpo. Escutar cedo não significa concluir nada. Significa não ignorar. E não ignorar é um ato de cuidado. O corpo responde muito bem quando é considerado. Muitas pessoas relatam que, ao mudar a forma de viver, ao respeitar limites, ao buscar orientação adequada sem pressa nem pânico, os sinais diminuem, se reorganizam, perdem força. Isso não é coincidência. É o corpo saindo do modo de alerta constante. Ele não precisa mais insistir. Ele sente que há diálogo. Você já percebeu sinais reduzirem quando você mudou algo importante? Outro benefício da escuta é evitar a fragmentação. Em vez de tratar cada sintoma isoladamente, a pessoa começa a entender o corpo como um sistema integrado. Isso muda completamente a forma de buscar ajuda. As conversas ficam mais claras. As observações ficam mais completas. O histórico ganha sentido. O corpo deixa de ser um mistério fragmentado e passa a ser uma história coerente. Você já tentou contar a história dos seus sinais como um todo? Ignorar sinais iniciais costuma gerar um custo alto ao longo do tempo. Não apenas físico, mas emocional. Viver com desconfortos persistentes drena energia mental. Gera insegurança. Cria uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Escutar cedo, por outro lado, devolve sensação de controle consciente. Não controle absoluto, mas participação ativa. O corpo não quer ser ignorado nem dominado. Ele quer ser considerado. Aqui no canal, reforçamos sempre que informação não substitui médico, mas falta de informação atrasa a percepção. Escutar o corpo não é se automedicar, não é se diagnosticar. É observar com seriedade e buscar orientação quando algo persiste. É não se contentar com a ideia de que é normal quando não é normal para você. Você costuma respeitar o que é normal para o seu próprio corpo? Se este conteúdo está te ajudando a enxergar seus sinais com mais clareza, aproveite e se inscreva no canal agora. Cada vídeo aqui existe para fortalecer a consciência corporal e a prevenção responsável. E para seguir nessa reflexão, eu te deixo mais uma pergunta importante. Se escutar cedo pode evitar tanto desgaste depois, por que esperar até o corpo precisar gritar? Ao longo dos anos, o que mais diferencia quem percebe cedo de quem percebe tarde não é a sorte, nem o acaso, nem mesmo o acesso à informação. É a relação construída com os próprios sinais. Pessoas que aprendem a observar o corpo como um processo contínuo conseguem perceber quando algo sai do eixo antes que isso se torne limitante. Pessoas que vivem em modo automático só percebem quando o corpo já não consegue mais compensar. E essa diferença muda completamente o desfecho. Os sinais iniciais não surgem para assustar. Eles surgem para orientar. O corpo não quer interromper a vida, ele quer ajustá-la. Mas quando não encontra espaço para ajuste, ele cria interrupções. E essas interrupções raramente são suaves. Por isso, aprender a reconhecer sinais iniciais não é viver em alerta constante, é viver em sintonia. É entender que o corpo fala antes de gritar porque confia que será ouvido. Muita gente olha para trás e percebe que os sinais estavam lá. Um cansaço que nunca foi embora. Um desconforto que sempre voltava. Uma mudança que parecia pequena demais para merecer atenção. O erro não foi sentir. O erro foi normalizar. Foi se acostumar. Foi empurrar para depois. O corpo aceita muita coisa, mas não aceita ser ignorado para sempre. Quando falamos de sinais iniciais de câncer, essa reflexão se torna ainda mais importante. Porque, na maioria das vezes, o corpo não muda de um dia para o outro. Ele constrói. Ele avisa. Ele insiste. E cada fase oferece uma oportunidade de escuta. O corpo não pede conclusões precipitadas. Ele pede observação responsável.
Ele pede que você leve a sério o que se repete, o que persiste, o que não combina com seu histórico. Ignorar sinais não é coragem. É desatenção. Escutar cedo não é medo. É maturidade corporal. Pessoas maduras aprendem a escutar antes de serem obrigadas a parar. Aprendem a observar antes de precisar lidar com consequências mais duras. O corpo não é inimigo. Ele é aliado. Mas um aliado que fala uma linguagem própria. E essa linguagem precisa ser aprendida. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se lembrado de algo que sente há muito tempo. Talvez tenha reconhecido um padrão que sempre esteve ali. Talvez tenha percebido que o corpo vem tentando conversar com você de forma repetida. Isso não é motivo de pânico. É oportunidade de consciência. Porque consciência muda decisões. E decisões mudam trajetórias. O maior erro é esperar por um sinal perfeito, claro, inquestionável. O corpo não funciona assim. Ele trabalha com nuances, com repetições, com pequenas alterações que, juntas, formam um recado. E quanto mais cedo esse recado é escutado, menos o corpo precisa intensificar. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. A informação aqui não serve para diagnosticar, nem para criar medo. Serve para lembrar algo essencial: o corpo avisa antes. E aprender a escutar esses avisos é um dos maiores atos de cuidado que alguém pode ter consigo mesmo. Informação não substitui profissionais, mas a falta de escuta atrasa a percepção. Se este vídeo te ajudou a enxergar seus sinais com mais clareza, aproveite agora e inscreva-se no canal. Aqui, cada conteúdo existe para fortalecer a consciência corporal, a observação e a prevenção, sem alarmismo e sem promessas vazias. E eu deixo a reflexão final para você levar daqui. Quantos sinais o seu corpo já te deu ao longo dos anos que você escolheu ignorar por parecerem pequenos demais? Se você acredita que aprender a escutar o corpo pode mudar o rumo da sua saúde, inscreva-se agora e acompanhe os próximos vídeos. Quanto mais cedo você escuta, menos o corpo precisa gritar. Aqui, o corpo avisa. E você aprende a escutar.